Olá, Virgem! Sejam bem-vindos ao Estrela Durante a Hora, como chamo Jaqueline. Para quem não me conhece, vamos à sua leitura temporal intuitiva, leitura que vale para Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido. Em alguns momentos pode haver um espelhamento aí da energia, você vai precisar adaptar a sua situação. Esse recado, inclusive, serve para você que está aqui acompanhando a vida dos virginianos. E quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal, estão de alguma forma contribuindo, ajudando desde lá já. Então, vou agradecendo aí o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, o seu compartilhamento, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se sentir no coração a necessidade de fazer uma leitura particular, aqui na descrição tem o link que você fala diretamente comigo, tá? Ali também tem um link explicando um pouco melhor também como funciona a mesa radiônica, caso você queira fazer um trabalho aí de abertura de caminho, um trabalho de harmonização, de limpeza energética, tá? E é isso, recado dado. Intenciono boa sorte a todos. Vamos começar, como sempre, aqui com o Tarô dos Guardiões. Optcha, salve Santa Saracali, salve a Força Cigana, povo da boa fé, o povo da boa sorte, o povo do bom caminho. Salve suas forças, cigana. O que existe de relevante a ser revelado para a Virgem na leitura de hoje? Pedindo permissão e proteção para adentrar a energia virginiana e trazer a verdade necessária para esse momento, me colocando à tua disposição, cigana, à disposição da espiritualidade maior. A espiritualidade de luz, que a vontade de Deus esteja soberana sobre todas as coisas. Optcha. Saltou Dona Sete Saias, Pombogira Sete Saias. E seu giramundo. Eu acho que é a roda da fortuna que vai girar, viu? Tem alguma situação, ô Virgem, que você vai ter uma compreensão profunda dela. É como se você fosse perceber algo no oculto, alguma coisa que você estava em dúvida, ou alguma coisa que você tinha se iludido. Tem o descortinar de alguma situação aqui, e que o fato de você entrar em contato com essa energia, nessa frequência, tem alguma coisa assim que envolve um bem-estar, que envolve uma realização, que envolve a conquista aqui de algum desejo seu, tá? Eu estou sentindo essa energia como algo muito positivo, seja porque você vem traçando objetivos na sua vida, né? E para alguns isso aqui pode ter a ver com um dinheiro a ser recebido, tá? Aqui fica muito claro para mim que existe uma influência espiritual, que está muito positiva na energia de Virgem, trazendo aqui a realização de tudo que é novo. Como eu disse, esse novo se descortina porque houve uma quebra de ilusão ou a quebra de uma dúvida. Às vezes você podia estar passando por um momento assim muito anuviado, eu não sei o que fazer, não sei que direcionamento tomar da minha vida. E aí você sai dessa dúvida, sai dessa indecisão, desse bloqueio e passa a vibrar numa energia de determinação. Então tem uma força espiritual, inclusive, te dando um empurrãozinho aí para seguir novos caminhos, para colocar a mão aí em novos projetos, e tem uma energia muito abençoada aqui, nessa dupla dinâmica aqui, de Dona Sete Saias e seu Giramundo, viu? É como se a coisa fosse mudar aqui da água para o vinho, essa é a sensação que eu tenho. Pode ser que você tinha até alguma crença limitante que impedia de você enxergar uma possibilidade que estava super ao seu alcance, mas você não compreendia ou não enxergava. Tem uma coisa de realmente de vida nova aqui, muito forte. Parece que isso foi um desejo do seu coração e isso foi criando força. Por isso que tem uma mudança aqui.
Então, até assim, isso aqui pode estar influenciando até numa situação de mudança de personalidade, algum caminho que você percorreu, que tinha essa certa ilusão aqui, que te gerou um certo descontentamento, e aí algumas coisas que você pode ter atravessado te mostraram que existe um caminho melhor para você aqui, né? Tem uma correção de rota, um desejo genuíno do coração de melhorar aqui algum aspecto da sua vida, ou como eu falei, até mesmo da sua personalidade. Vamos aqui para as runas, ver o que mais. O que mais que Virgem precisa saber? Virou a carta do Raido, que é a carta da carruagem. Viagem, progresso em direção às metas. Tá vendo como tem muito uma coisa de um desejo genuíno de mudança, de progresso. E tem uma virada aqui de chave, uma mudança que acontece na sua vida. É uma carta que fala de libertação de desejos e ilusões, direitinho como eu vi na tua energia. E no fundo do deck é a energia do Evas, que é o cavalo de Odin, então não vai haver obstáculo intransponível, você vai vencer um por um, tá? Tem muito uma coisa assim, ó, é tempo de mudar, vai Virgem, toca isso aí, vai, toca, é tempo de mudar. Mudança, sua vida vai mudar da água para o vinho aqui, porque tem um desejo no seu coração, você está maduro ou madura para isso, seja o que for. Isso aqui que a gente esteja falando, tá? Para alguns aqui envolve até uma situação de viagem, uma viagem, um passeio que você faça e que você vai receber esse insight. O cavalo me remete, as duas cartas saíram um cavalo, né? O cavalo me remete muito a uma necessidade de se sentir livre, né? Liberto. E isso tudo nasce de um despertar que te leva a um autoconhecimento, que te leva a uma regeneração. Vamos ver o que mais aqui com o baralho intuitivo da Mulombo. O que mais que a Virgem precisa saber? A carta da árvore é uma energia também virginiana, né, essa carta. É uma carta que fala, ao meu ver, nesse contexto de autoconhecimento, ele vai criando raízes profundas, né, como se você estivesse crescendo para dentro, criando uma estrutura forte. Ó, e como eu falei, envolvendo muito a voz do coração, a força do seu sentimento, a sua capacidade de determinar através daquilo que você sente o caminho que você quer percorrer. Pode ser que seja uma situação também que envolve família, né? Um sentimento familiar ou um sentimento de pertencimento. Ó, tem aqui um apontamento da espiritualidade no qual alguma negatividade foi transmutada, a energia da ametista, e existe uma grande proteção espiritual. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Qual o direcionamento de São Miguel Arcanjo aqui? Tem uma energia progressiva aqui. A energia da igreja, no fundo do deck, me mostra que algumas pessoas se esforçaram muito, foram muito disciplinadas ali, certinha, né? Uma coisa assim para e passo, para que alcance um objetivo, para que se construa algo, então tem uma energia aqui sendo estabilizada, trazendo proteção. Alguns analisaram muito a si próprios, né? Tem uma energia muito madura aqui. Vamos lá, direcionamento de São Miguel. O que mais que Virgem precisa saber? Já saltou. A fé que sustenta. Confie mesmo quando não há respostas imediatas. A fé sustenta, fortalece e mantém o coração firme. Acredite no amparo invisível, siga sem desistir. O que é verdadeiro encontra tempo e caminho para florescer. E a energia da nutrição espiritual é uma energia muito bonita, viu, Virgem? Pode ser que, pela carta da fé que sustenta, algumas pessoas ainda não atingiram o nível desejado porque estão nessa transição. Mas compreenda que se você está se identificando com essa energia,
Me mostra que você já está no caminho certo, me mostra que você vai vivenciar uma fase muito boa da sua vida, porque tem uma mudança de água para o vinho aqui. Aquilo que você já construiu merece atenção e cuidado. Como eu falei, tem uma energia de disciplina, alguém está erguendo estruturas aqui, seja ela uma questão material, mas eu sinto muito mais que algo que nasceu do seu coração e que se fortaleceu, né? Fortaleça, organize e proteja o que está em suas mãos. O crescimento verdadeiro nasce do zelo contínuo pelo que já foi conquistado. E eu estou sentindo essa carta aqui como se fosse até um certo desafio para a Virgem, mas existe sustentação espiritual para que você permaneça, né? No caminho da disciplina. A liberdade ela está totalmente associada à energia da disciplina, né? Do autoconhecimento, do autocontrole, da autorresponsabilidade, até que a gente atinja essa virtude, né? Vamos lá, o que mais? O que mais Virgem precisa saber? Virgem, o que Virgem precisa saber? A carta do cão me fala de proteção, de lealdade. Aqui me fala de você, como se você recebesse proteção para essa mudança, aponta o direcionamento, traz uma energia de paz, de tranquilidade para você aqui. O livro, um 10 de copas e um 10 de ouros. Existe um aconselhamento para que você se valorize cada vez mais. Isso aqui pode ser a nível profissional também, né, Virgem? E trabalhe os seus desapegos, desapego daquilo que não está agregando mais na sua energia. Olha só, a energia que eu senti lá no começo, da ilusão, da dúvida, uma cortina de fumaça ali para você não enxergar a direção que você precisaria enxergar. E a espiritualidade limpando aqui com a carta da foice. Tudo que está no oculto e que impede você de caminhar, porque isso aqui pode envolver muito uma questão da espiritualidade mesmo. Mas, para que você faça essa transformação, porque a carta da foice fala de transformação, a carta da adaga fala de transformação, é para que você se mantenha numa estratégia. Eu sinto assim, que Virgem pode estar desapegando de coisas que são muito tradicionais até. Pode ser que tenha alguns virginianos que vão ter que desapegar de amigos, de família, de desapegar de trabalho. O trabalho central no momento que a espiritualidade te pede aqui está relacionado a um desapego. E uma instabilidade sendo cortada. A carta do cão. O que a Virgem precisa saber? O cão. A torre, aqui a quebra da ilusão aqui, nesse arcano, né? Mãos do destino. Para te tirar de uma situação de tristeza, de uma sensação de vazio, de descontentamento. O que é a carta do livro? Às vezes, em alguns momentos da vida, nós, como seres humanos, né, pensamos o que seria bom para a gente, mas a gente não está tendo a visão plena. É onde os imprevistos aqui pela carta da torre acontecem, mas ainda assim você é mantido aí em segurança, ou seja, algum tipo de evento repentino que pode ter acontecido aqui, que configura um livramento. O que é a carta do livro? É o abandono, né? O abandono de algum tipo de crença, de algum tipo de entendimento, que a gente começou falando sobre uma compreensão profunda, né? Pode ser que a quebra de crenças limitantes, de coisas que você aprendeu. É uma perturbação mental aqui que vai embora. Para alguns, essa energia que está falando muito como aconselhamento, te apontando a direção, para que você fique em paz, tá? Para alguns aqui fala sobre um trabalho, né? Se não é um trabalho, a gente está falando de um grupo de pessoas, me vem a palavra convenção, mas ou de algum, assim, porque o 3 de ouros também pode estar muito associado a questões da lei, do entendimento das regras.
Pode pegar aqui coisas que falam de justiça, coisas que falam de religião, coisas que falam da família. Ó, tem uma libertação aqui. e pelo que eu estou entendendo da energia, Virgem, isso daqui tem muita mão da espiritualidade. Só que o desapego vai caber a você, é o trabalho de casa, né? E por que a carta das nuvens está aqui? Ah, porque tem horas que você fica em dúvida se você está recebendo um chamado ou não, né? Ó, se vai dar certo isso ou não, né? Pode ser que você esteja só pensando ainda em fazer, planejando, porque a carta da adaga fala sobre isso, ó. Se eu vou conseguir sair vitorioso dessa ou não. E a carta da adaga? O mundo. Saiu numa posição positiva aqui. No fundo do deck, energia do rei de paus. Vamos ver o que está querendo dizer essa energia aqui. Pode ser que tenha algum contexto aqui que você precise controlar a impulsividade, mas é como se você precisasse unir a força da estratégia, né, da disciplina, mas ir muito determinado para a bênção que você quer. Para você se curar de uma estagnação, de uma dúvida, porque eu estou sentindo assim, muito um contexto do que te atrapalha é uma tal de uma dúvida que você fica. Isso paralisa. E a carta do cão? Mãe, é a própria espiritualidade que meteu a mão aqui para poder você fazer uma mudança. Te deu um empurrão aqui. Ou tá te dando um empurrão aí. E a carta do cão? Uma figura masculina, pode ser que esteja sendo retirada aqui da sua vida porque trazia muitos conflitos, ou você é essa figura masculina aí que está tirando alguma pessoa muito próxima da sua vida, você está saindo da vida dessa pessoa. E a carta do livro? Tem um abandono aqui, poltrona negra. Um abandono de um posto, de um status, mas que era muito negativo para você. E por que Virgem precisa desapegar disso aqui? Mostra mais essa informação aqui. A Lua, porque trazia provações, tristeza, tinha alguma carga, algum carrego aqui nessa situação, né? Para algumas pessoas poderia envolver uma figura feminina, ou isso daqui ferir o seu sagrado feminino, né? Aqui parece que vai ser revelado algum tipo de traição a nível financeiro, a nível judicial. Tem alguma coisa estranha aqui. Mas isso vai vir à tona. Estava sofrendo alguma perda financeira por conta disso. E a carta ou de saúde, né? E a carta das nuvens. Carta das nuvens. Aqui, ó, confirma. Você está com dúvida, alguma coisa vai dar muito certo, você recebendo muita ajuda aqui. Tem coisas que é interessante ver numa leitura particular, né? Mas pode ser que tenha alguém aqui que está se encaixando perfeitamente com os detalhes dessa leitura, sente no coração. E aí vai ter um empurrão aqui. A dúvida pode estar relacionada a essa mudança de vida que você quer fazer, pode estar relacionada a um relacionamento amoroso para algumas pessoas, ou tipo assim, a espiritualidade está falando assim, se você ama esse trabalho de verdade, ou esse lugar, ou essa pessoa de verdade, então faça a mudança necessária, né, para que isso dê certo, porque tem alguma coisa que precisa sofrer uma mudança, né, ou melhor dizendo, né, tira a palavra sofrer, né, cancela, que precisa passar, transicionar numa mudança para que dê certo, para que tenha uma conclusão positiva disso e um recomeço. E a carta da foice? Tem uma coisa de fazer uma limpeza também do externo aqui. A carta da foice voltou a carta de uma figura feminina aqui.
no fundo do deck. Então, assim, é como se tivesse uma mentoria espiritual aqui, com a carta do cão, me confirmando esse rei de paus aqui, que existe uma força espiritual aqui, pedindo calma da sua parte, não agir com impulsividade, de passos seguros, porque no momento de uma irritação, né, de uma explosão de raiva, você pode tomar uma atitude impensada. Para outros, isso daqui, para quem já está aí com caraminhola na cabeça, já está meio paranoica, né? Vai descobrir uma traição, porque aqui, e não necessariamente que é sexual, não, tá? De relacionamento, mas vai descobrir algum tipo de deslealdade aqui, que vai ser necessário ceifar. Por uma questão de justiça. Tem muito forte uma vibração de justiça aqui, que pode estar envolvendo uma conexão, né? A aliança. Ou um vínculo que você tenha. Aqui parece que você tem que dar limite a uma situação aí para vencer os obstáculos que você está enfrentando agora. E aí fala dessa mudança, mas uma mudança que precisa ser planejada. Vai descobrir a deslealdade de alguém muito próximo aqui. Vamos ver aqui o aconselhamento de... E aí você vai ver que aí você que é dono dessa leitura vai ter a confirmação de que precisa fazer uma mudança. Aí a sua vida muda da água para o vinho. Para alguns isso daqui já aconteceu e você sabe que tem que fazer essa mudança. Vamos ver qual o conselho de Madame Dora, Virgem, para vocês. E aí eu finalizo com mensagens do universo. Madame Dora, o que Virgem precisa ouvir nesse momento da espiritualidade? Carol cautelosa, tá vendo como é que tem uma coisa de ter prudência, Virgem? Não se precipite. Talvez eu coloque isso até no título, eu vou pensar. Muito em breve haverá um desvio no rumo de sua vida, então ouça Carol cautelosa e espere pacientemente que ele aconteça, porque tem uma coisa da mão da espiritualidade aqui na sua vida, tá? Não se precipite para que ao chegar a hora, você esteja mapeando o novo território e pegando a estrada menos utilizada. Até que isso aconteça, mantenha os seus olhos na estrada e as mãos ao volante, né? Que eu sinto muito quando fala sobre isso, olhando para dentro de você, né? Pratique a paciência e se sairá bem. Olha os ataques de raiva que eu estava falando aqui. E só você sabe o que é melhor para si. Mas, neste caso, novas circunstâncias lhe forçarão a defender quem você é. E aí, quando chega essa parte aqui, Virgem, pode ser que você esteja vivenciando uma situação de um embate direto, ou você esteja passando por determinadas influências, que podem ser espirituais, podem ser psíquicas, né, sendo emanados para você ficar nessa energia aqui, ó, de confusão mental, que eu senti desde o princípio da leitura. Então você tem que olhar para o seu coração, ouvir o seu coração. Eu não estou falando de emoção, eu estou falando de sentimento. Ouvir o que o seu coração, que a sua intuição está dizendo a respeito do direcionamento, porque aqui fala que você não está tendo respostas imediatas, mas que você é uma pessoa de fé e que precisa manter o coração firme, tá? E mostra aqui que tudo aquilo que for verdadeiro vai encontrar o caminho para prosperar. Então isso já é uma chave, Virgem. Se você está insistindo em alguma coisa e não está dando certo, isso já é uma chave. É alguma coisa para ser fluida. Aí é que fala que você precisa acreditar nesse amparo invisível, porque está aqui, ó, está oculto, a adaga com o rei de paus e o cão. E para que você siga em frente, mantendo a disciplina sem desistir. Mas eu vou voltar para cá, para a gente fechar essa leitura. Então não deixa que algumas influências, né, uns pensamentos meio esquisitos te atravessem e te atrapalhem, tá? É só isso que eu queria dizer, eu dei uma volta para falar isso.
e é o que você acredita. Lhe forçarão a defender quem você e o que você acredita. Silêncio não será uma opção. E aí a gente não está falando, não necessariamente de verbalização, mas a gente pode estar falando aqui de um posicionamento interno seu, porque nem tudo está, como eu falei, para todo mundo, por ser uma energia coletiva, está acontecendo assim a nível de socialização, de fala, enfim. Pode ser que alguém saia da sua vida porque estava atrapalhando, ou você quer que alguém saia da sua vida, ou você quer sair da vida de alguém. A espera valerá a pena. Então tem alguma coisa aqui, ó, calma que a espiritualidade vai agir por você. Calma, Virgem, calma que a espiritualidade vai agir por você. E aí a coisa vai ficar muito clara para você aqui, do que você precisa fazer, né? Mas por hora, espera. Aguenta firme aí, espera. Vamos lá. Mensagem do universo, o que Virgem precisa ouvir? Há uma mudança prestes a acontecer, prepare-se para isso, tá vendo? Desde o princípio da leitura falando de mudança, Virgem, você já passou por muitos desafios internos e um avanço está a caminho. Renda-se ao processo e ao tempo, então tem que realmente esperar alguma coisa aqui, deixando a preocupação de lado. Limites, medos e vergonha não podem ocupar o mesmo espaço que a prosperidade, a esperança e valor. Acredite na influência divina e na abundância que está destinada a você. Então está pedindo muito firmeza, disciplina aqui em relação à sua espiritualidade, é isso que eu estou sentindo, tá? Acreditar que tem uma força espiritual aqui te ajudando. Por mais que as coisas pareçam um pouco empacadas para você, está acontecendo algum tipo de atraso para algumas pessoas, não está vindo o retorno de alguma ação que você fez, mas ele vai vir sim, você só tem que esperar um pouco, tá? E é isso, espero que tenha sido contribuição. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.